nós entendamos que é preciso enxergar a realidade com toda a multiplicidade de gamas que ela tem. Portanto, Salomão perdeu a sabedoria e caiu na idolatria. Ora, aconteceu que, tendo Jeroboão, o segundo filho de Salomão, saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo. Aías significa amigo ou companheiro de Yahvé. Ahia. Um nome bonito de um profeta, apesar de curtinho. Ele estava nesse santuário de Silo. Silo era um tipo de um santuário que, depois da construção e da dedicação do Templo de Jerusalém, se tornou um santuário meio assim clandestino. Deveria ser apenas um lugar histórico, mas não. Se vê que em Israel havia uma prática alternativa ali do culto divino. Ele estava coberto com um manto novo. Esse manto novo indica uma nova mensagem, uma nova profecia, uma palavra nova que ele tem a dizer. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços. Olha que beleza, você pegar um manto novinho, rasgar em 12 pedaços. Ou seja, é um gesto profético impressionante. É um profeta que ele está empenhando a palavra dele, porque não é que nem hoje, né? Hoje a gente pode comprar um manto, vai aí na feira, etc., compra, né? Na época não. Era muito caro, era muito difícil produzir tecido. Ou seja, o que esse profeta está dizendo é: o que eu vou falar, eu pago para confirmar a veracidade. Eu estou apostando tudo nessa palavra que eu vou dizer para vocês. Então ele diz a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos, mas ele ficará com uma tribo por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. É muito interessante isso, porque a tribo de Efraim tinha sido esmagada por uma guerra civil que aconteceu em Israel. Então você tem 10 tribos que ficam com Jeroboão no norte e uma tribo que fica com Roboão, que é o irmão dele, no sul. E o reino se divide. O reino de Davi se divide. Ao norte, em Israel, com capital em Samaria, ficam 10 tribos. E ao sul, em Judá, com capital em Jerusalém, fica uma tribo, a tribo de Judá. Ora, conclui-se a leitura com um novo salto. Vai para o meio do capítulo 12. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ou seja, quando nós perdemos a sabedoria, o que nós causamos é rebelião. Por quê? Porque a sabedoria, por sua própria natureza, é conciliadora. Ela ouve a todos, ela é capaz de harmonizar as diferenças, ela sabe estabelecer a justiça quando isso é difícil. E todos que seguem o seu caminho prosperam. Porque o caminho da sabedoria nos leva à plena posse dos meios que Deus nos colocou para que a nossa vida nesse mundo fosse funcional.
Não é à toa que, segundo a tradição, Salomão teria escrito 3 livros da Bíblia. Provérbios, que os padres da igreja até se recusavam a comentar, porque ele dizia que nós deveríamos ler e aprender a meditar com ele. Depois o Eclesiastes, que esse sim foi comentado muito pelos padres da igreja. É um livro que fala sobre a transitoriedade das coisas terrenas e nos ajuda a desapegar-nos do que é mundano. E por último, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, de Salomão, que fala da união da alma com Deus, através da imagem da união do marido com a mulher, inclusive da imagem sexual mesmo. É muito bonito. Mas Salomão, uma vez que perde a sabedoria, deixa como herança a divisão, para nos mostrar que quando nós deixamos a palavra da sabedoria, o que se gera entre nós é intriga, é divisão. E, irmãos, como reina a divisão na casa do insensato? Porque o insensato, como não tem amor à sabedoria, ele tem que impor a unidade mediante a força, mediante decreto. Ele não sabe convencer, ele tem que vencer. E, portanto, como ele não convence a todos, sempre lhe gera protesto e revolta. O sábio, ao contrário, ele não se contenta em vencer, jamais ele quer vencer. Ele procura convencer. E, como todos confiam na sua sabedoria, logo todos o seguem. Sabem que o que ele está falando tem fundamento, tem um lastro. Não é uma aposta no vazio. Era assim que Samuel olhava, aliás, era assim que Israel olhava para Salomão, como este rei sapientíssimo, a quem eles seguiam porque ele era perfeito para liderá-los. Quando ele comete o escândalo de abandonar a sabedoria, de se entregar à luxúria, de cair na idolatria, o povo se esfacela, se divide, se esquizofreniza, vira luta de um contra o outro. E, de fato, nós vemos pela história de Israel que os 2 reinos, se a gente lê, por exemplo, os livros de Reis e também os livros de Crônicas, vai contando a história dos 2 reinos em paralelo. Nós vamos vendo quanto pecado, quanta coisa ruim que eles fizeram. E aí vinha sempre uma consequência ruim dos seus erros, que eles interpretavam como uma intervenção punitiva de Deus. E assim por diante. No final desse caminho, o Reino Norte vai para a Síria, é levado em cativeiro e é destruído. O Reino Sul, depois, é exilado para a Babilônia. Vai todo mundo para lá como prisioneiro. Mas mesmo depois que a tribo de Judá volta para a posse de Jerusalém, os remanescentes de Samaria continuam em revolta contra Judá, contra o reino de Judá. E essa intriga durou até os dias de Jesus, uma intriga que persistiu durante muito tempo. Por quê? Porque quando nós perdemos a sabedoria, é muito difícil se livrar da intriga, muito difícil. É a coisa mais difícil. Por isso nós não podemos brincar com isso, porque isso vai passando de geração em geração, isso vira birra, vira ódio, vira fratricídio, vira divisão, que vai chegar a excessos desumanos, absurdos,
Que Deus nos ajude a pacificarmos o nosso coração. Que nós prefiramos seguir o caminho da sabedoria, o caminho da obediência à palavra. Que nós sejamos muito velozes para ouvir a voz do Senhor. Então, queridos irmãos, nós seremos também mestres de construir pontes, de construir diálogo, de construir encontro, ao invés de construirmos divisão, aversão, seleção, coisas que desagradam muito o coração de Deus.